E hoje, dando continuidade, vamos falar sobre um assunto aqui, sobre um presente. Quem gosta de ganhar presente aqui? Pouca gente, hein? É muita humildade. Eu gosto, viu? Inclusive, essa camisa que eu estou vestindo hoje aqui foi presente, não sei quem me deu, graças a Deus, para não dar glória ao homem. Eu gosto de receber presentes. E qual foi o maior presente que você recebeu na sua vida? Jesus? Comunhão com Deus? Jesus, comunhão com Deus, tem mais. Oi? O selo do Espírito Santo. Irmãos, tudo isso que Didi falou, verdade, Jesus, mas o Espírito Santo é o maior presente. Presente. E quem presenteia? A honra está em quem recebe? Eu tenho algum atributo em mim, vamos dizer assim, que mereça eu ganhar alguma coisa? Tenho? Minha esposa, há 35 anos, convive diretamente comigo debaixo de um teto e ela sabe o quão difícil é. A gente já tinha 3 anos de observação. Aí para quem quer casar, 3 anos é um tempo excelente, viu? Mas, irmãos, eu não tenho atributo nenhum. Se for ver, a título de perfeição, eu não tenho atributo nenhum. Mas as pessoas me dão presente, geralmente, por uma data significativa, o nosso nascimento, uma data significativa. Isso ocorre com mais facilidade, né? É quando nós nos lembramos mais. Irmãos, esse presente não nos foi dado por merecimento nenhum nosso. Eu queria destacar isso, como diz Edmar, pinçar esse negócio. Porque, irmãos, há um engano, e eu quero começar pelo engano. Há um engano de que qualquer ação de Deus na nossa vida é por alguma coisa que nós fizemos em troca para merecermos dele algum favor seu. Isso é um engano. Ali, não sei se eu tinha 15 anos, 16 anos, não me recordo exatamente a minha idade. Eu vim de uma congregação que não cria nos dons do Espírito Santo, na manifestação dos dons do Espírito Santo. E eu tive a oportunidade, por misericórdia e bondade do Senhor, de começar a relacionar com alguns irmãos aqui da cidade, outros irmãos de outras congregações. E ali eu comecei a ter, aliás, primeiro foi em 1983, eu estava em Niterói, lá no Rio de Janeiro, com uns familiares, e uma prima minha nos levou para um culto que era muito estranho para mim. O pessoal levantava as mãos, e pulava, e falava em outras línguas, e tinha assim uma liberdade que eu não tinha o costume de ver aquilo em lugar nenhum. Sentado eu estava, sentado eu fiquei, eu não sabia do que se tratava aquilo, nunca tinha visto, irmãos, nunca tinha tido contato com ninguém, nenhum culto, vamos dizer assim, carismático. E quando eu retorno de lá, era período de férias escolares, eu retorno de lá, comecei a ter contato com alguns irmãos dentro da minha congregação que criam nos dons espirituais. E eu comecei a viver muito próximo a esses irmãos. Deus tinha, certa vez, me ouvido falar
algo para minha mãe, eu disse assim: eu nunca vou deixar de jogar futebol. Viu, Marcelinho? Eu nunca vou deixar. Não é que eu jogava muito, não. É porque eu jogava com muita intensidade. Eu não era um grande jogador, mas eu jogava regularmente, né? Inclusive no Baba que tínhamos da congregação, que era as segundas à noite, foi ali que começou uma obra de evangelismo na rodoviária de Feira. Naquela época era permitido, não tinha administração que tem hoje, que restringe o acesso àquele ambiente. E também para esse fim. E quando surgiu essa oportunidade, eu abdiquei do futebol. Eu disse assim: eu vou evangelizar. E era o folhetinho mesmo, Jesus te ama, era dessa maneira. E ali eu comecei a ter contato com irmãos que tinham experiência com o Espírito Santo. E até então eu não tinha. E todas as vezes que tínhamos uma reunião, quem ainda não recebeu o dom do Espírito Santo, eu estava ali, colado. Ajoelhe aqui que nós vamos impor as mãos para você ter essa experiência. E eu estava lá, de joelho. E eu achava que eu tinha que chorar mais. Eu achava que eu tinha que me humilhar mais. Eu achava que eu tinha que jejuar mais. Que me consagrar mais. Fazer tudo aquilo que fosse mover o coração de Deus. Comovê-lo. Ô inocente. Não é assim. Estava à minha disposição. Tão fácil. Até que tinha uma reunião às quintas-feiras à tarde na casa de uma irmã da congregação que eu fazia parte. E certa vez eu fui convidado. Era uma reunião de mulheres, mas aí começou a misturar, e homem também, e eu fui. Fui eu e um irmão muito próximo a mim, naquele dia, naquele momento. Estávamos ali, e vigílias, inúmeras vigílias, eu buscava muito a santidade, a santificação. E nesse dia, eu estava ali, em um quarto, em um cômodo assim da casa, num ambiente da casa. Estávamos eu e esse irmão, e eu me lembro de uma irmã, fogo puro, sapatinho de fogo, que essa irmã, não sei se ela ainda está viva, uma mulher de Deus, de muita oração, muito jejum, tinha experiência com expulsão de demônios, esse aí já é para outro momento. Essa irmã chegou para mim no meu ouvido e disse assim, já era uma senhora: fale o que está no seu coração. Ali, eu só conhecia uma palavra que eu já tinha ouvido muitos falarem, né? Alamaia. Alguém já ouviu falar nessa palavra, Alamaia? Já? Não me pergunte o significado, porque esse é mistério com Deus. Então fica entre eu e ele. A não ser que Deus levante um intérprete. E ali, eu não pensei duas vezes. A autoridade da irmã, eu obedeci. E comecei a falar Alamaia. Eu só falava Alamaia. Aí eu comecei a falar Alamaia, 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 Alamaia. E aquilo me encheu. E começou a me encher. E eu falava tanto Alamaia que uma vez, saindo aqui da João Duval, morava na Maria Quitéria, aqui na Brasília. E eu comecei a falar em outras línguas, em uma palavra só, única, exclusiva. Eu comecei a dar Cupertino Lacerda, que é uma rua aqui que dá acesso de uma para outra, eu comecei a falar Lamaia. E eu comecei a ser tão cheio com aquela palavra, com aquilo que eu falava com o Senhor, e era tão edificado o meu espírito, que eu saí correndo para chegar logo em casa, para ir para o meu quarto, para orar. Só no Alamaia, né, Glória? Glória, 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 glória. Tem uns que falam glória, 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 Alamaia, 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 começa o negócio a acontecer. Irmãos, eu contei essa experiênciazinha em um final de grupo caseiro para algumas queridas, a filha de Rafael, falei para Belinha, de Bruno, e eu acho que falei para a aluna de Alexandre, se eu não me engano, estimulando aquelas queridas a buscarem ao Senhor no seu quarto e terem experiência com o Senhor para serem cheias
do Espírito Santo. Talvez não dê para falar tudo agora. Esse tema, temos dividido os temas, irmãos. Hoje seria a vez de Guedes. Embora eu quisesse muito falar sobre esse assunto, porque esse assunto enche meu coração de expectativa, não para que essa realidade seja algo que enobreça a gente, nem tampouco nos destaque como super espirituais, mas sim para esse fim que João falou aqui, porque esse é o destaque de Atos, quando Jesus fala lá o quê? Atos 1:8, não especifiquei, agora vai. Bem, esse é o verdadeiro destaque do ser cheio do Espírito Santo, do receber o Espírito Santo. Mas a gente não vai discorrer aqui sobre proclamação, anunciar o Evangelho, mas sim sobre a essência que precisamos ter na nossa vida, irmãos. Os dias são maus. Os dias são terríveis. Vivemos dias de multiplicação da iniquidade, irmãos. Vivemos dias difíceis. Para onde você pôr os olhos, ou sua mente, seu intelecto, você vai ver alguma coisa que vai estar indo ao contrário da vontade de Deus, para ferir o padrão do Senhor de santidade. Se não tivermos, irmãos, uma vida hoje, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, sofreremos uma oposição tão ferrenha, irmãos, de hostilidade à fé, que talvez até os escolhidos sejam abatidos. Eu quero ler alguns textos, na verdade eu pedi a Henrique aqui, para falar sobre alguns textos que o próprio Jesus colocou a respeito do Espírito Santo. João 1, 34, 32 a 34. Pode. João 1, 32 ao 34. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Jesus estava aqui como? Fala, pessoal, todo mundo aqui sabe, homem. Como homem. Ele se esvaziou e tornou-se forma corpórea. Jesus deu exemplo até nisso. Ele recebe essa unção. Recebe essa capacitação do Espírito Santo. Ele queria destacar, irmãos, que há uma promessa. Ele queria mostrar que havia uma promessa. Essa promessa se cumpria naquele momento sobre ele mesmo. O envio do Espírito Santo. João 7, 37 a 39, Henrique, por favor. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado.
Rios de água viva. Irmãos, quantos de nós já refletiu sobre esse rio de água viva que Jesus falou? Meus irmãos, eu tenho uma expectativa disso cotidianamente. E ontem, antes de considerar, meditar nesse assunto, de estar ouvindo o Mário ministrar sobre isso e ler esse assunto, esse texto me ocorreu. Esses rios de água viva, irmãos, é uma promessa de Jesus, que diz aqui: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão. Isso aqui, irmãos, Jesus disse assim, é uma realidade para aquele que crê. É uma realidade. Não é algo aleatório. Não é algo para os super espirituais. Não se trata, irmãos, de destaque. Não é o clero. Não são os pastores, os profetas, os evangelistas. É todo que crer nele. Isso vai ocorrer, irmãos. Você crê? Você busca? Você anda? Você cultiva? João 14, 16 ao 17, Henrique, por favor. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele rogou, ele roga, ele é o intercessor, ele é o sumo sacerdote. O Pai dá esse Consolador com um fim específico. Está sempre conosco. Isso é, irmãos, real. Você crê nisso? Isso é real, irmãos. Está sempre conosco. A habitação do Espírito Santo, irmãos, não é algo comum ao mundo. O mundo não conhece, não vê. João 16, 7, Henrique, por favor. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos-lo enviarei. Promessa de Jesus. Ele vai para que o Espírito venha. Atos 1, 4 e 5. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Isso aqui parece que é algo restrito para aqueles irmãos. Todavia, nós vamos ver alguns textos que vão elucidar essa promessa abrangendo toda a igreja do Senhor. Atos 1, 8. Esse aqui nós já conhecemos e recitamos ele há pouco. Irmãos, a necessidade da presença do Espírito Santo era de tal maneira importante que Jesus disse que
antes de sair de Jerusalém, eles deveriam esperar. Não podemos sair, não podemos agir, não temos como, irmãos, como discípulos de Jesus, fazer qualquer coisa sem essa ação do Espírito Santo presente em nossas vidas. E essa boa notícia se cumpriu, irmãos. Foi registrado, houveram testemunhas ali presentes que viram esse acontecimento de forma tão sobrenatural. Aquela turma estava num ambiente que tinha pessoas de vários lugares e aquela turma falava, cada um, idiomas variados ali. Eu não sei se a Lamaia é árabe, eu não sei. O fato é que, irmãos, havia um propósito ali. Eu estou falando de um dom específico. Lá na frente nós vamos tratar de outros aspectos do dom do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Ele fala aqui, nesse dom evidente, que é o mais comum entre nós, eles passaram a falar em línguas e falavam as grandezas de Deus. Até então estavam escondidos, mas agora passavam a falar, a testemunhar, pois foram cheios do Espírito Santo. Tem um negócio aqui importante no dom do Espírito Santo, irmãos. Como eu disse, não é algo para que a gente fique exibindo. É algo essencial para que deixemos algo na nossa vida tão comum. A timidez. A timidez. Irmãos, nós somos sufocados muitas vezes para não abrirmos a nossa boca, para não falarmos das grandezas de Deus, para não falarmos das maravilhas do Senhor, como disse o salmista, dos seus benefícios para conosco. Para não reconhecer o Senhor no nosso caminho, para que Ele endireite as nossas veredas e nos torne homens e mulheres ousados e intrépidos diante do ímpio, daquele que ainda não conhece o Senhor. E Pedro, aquele mesmo Pedrão, o negacionista, ele teve uma atitude destacada naquele momento, que foi dentre eles o homem que se levantou para falar de quem? De Jesus. Logo após ser cheio do Espírito Santo, Pedro começa a falar. E ali Pedro não considerou mais em nada, irmãos, nem mesmo na sua morte. No ser contado entre os discípulos daquele que tinha sido crucificado e temer a morte. Conforme está relatado em Atos 2,14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Fazia pouco tempo que Pedro havia negado Jesus, ficado escondido, mas de repente levanta e começa a falar, a testemunhar. O que causou tamanha diferença? O Espírito Santo. Irmãos, o que vai fazer toda a diferença é o Espírito Santo, não é você. Tem coisas que o Senhor vai trazer de conhecimento, de sabedoria,
que não compete ao homem natural. Compete ao Espírito Santo, que prescruta, que conhece o mais íntimo do coração, o que vem na mente até antes mesmo de ser considerado. O que é que eles viam, irmãos? No versículo 33 de Atos 2, o que eles ouviam? Viam homens que eram muito simples, falando na língua deles, e ouviram sobre as grandezas de Deus. Eles estavam diante de testemunhas de Cristo, que estavam cheios de testemunha principal, que era o Espírito Santo. O que importava era estar cheio do Espírito Santo. Você estava lá? Você estava lá? Nós estávamos lá? Quem estava lá? A testemunha naquele momento. O Espírito Santo. É Ele, irmãos, que vai trazer e revelar tudo aquilo que é necessário para cada um de nós. E para cada um daqueles que precisam do resgate do Senhor. Atos 4, 29 e 31, Henrique, por favor. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, temos um conteúdo, temos uma dispensa, e isso é necessário, porque o Espírito Santo usa isso. Mas, queridos, o buscar isso aqui, o buscar o ser cheio do Espírito Santo, é a coisa que vai nos conduzir de forma sobrenatural, poderosa, para que as vidas sejam impactadas, irmãos. Eu não estou falando de bom discurso. Se eu estivesse falando de bom discurso, o eleito naquele momento não seria Pedro. Seria? Depois que Pedro se torna um homem cheio do Espírito Santo, Pedro escreve cartas, inclusive o relato de Marcos é um relato de Pedro. O livro de Marcos, meus irmãos, é um relato de Pedro. Marcos relata aquilo que Pedro viu de Jesus, da sua vida e sua obra. Não, irmãos. Aquele Pedro que levanta-se naquele momento, com intrepidez e ousadia, foi por causa de um enchimento, de um revestimento, de um poder de Deus para aquele tempo ali. Quem te viu e quem te vê, né? Quem te viu, Pedro, e quem te vê? Era por merecimento de Pedro? Certamente, Paulo fala muito sobre a indignidade dele, mas certamente Pedro se sentiria muito mais indigno. Ele poderia ter dado ali oportunidade para tantos outros, mas o que tirou toda a timidez, todo o receio, toda a condenação, toda a acusação, irmãos, foi confiar que havia uma promessa e que aquela promessa tinha sido real naquele momento e que eles tinham sido cheios do Espírito Santo e que eles poderiam ali, a partir daquele momento, transbordar dessa vida, desses rios de água viva, falando das grandezas de Deus. Eles não pediram para o Senhor vigiá-los, mas compreenderam que as ameaças poderiam produzir um medo que os fizesse voltar a ficar escondidos mais uma vez. O Senhor derramou do seu Espírito sobre eles. O importante, o que deve impressionar nessa mensagem, não é o lugar haver tremido, mas eles terem ficado cheios do Espírito Santo.
não era o tremor. Às vezes a gente quer certas evidências, né? Manifestações. E Deus concede isso. Uns mimos de Deus que Deus concede a nós. Mas, queridos, aquilo ali era para ver ousadia, intrepidez. Não devemos orar para o lugar tremer, mas sim para anunciarmos a palavra com intrepidez. Lembremos que o Senhor dá o Espírito a quem pede. Lucas 11, 13, Henrique. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Bem, então não é conforme o filho predileto. Não é conforme o filho obediente. Não é. É conforme o pedinte. Bartimeu, ele tinha uma necessidade física. E ele importunou, né? Importunou bastante. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E incomodou, viu? O pessoal, alguém no seu ouvido, te incomodando para te pedir algo. Mas os que se incomodaram não eram aqueles que estavam sendo solicitados. Não deviam se incomodar. Jesus, que era aquele que estava sendo solicitado, queridos, não se incomodou. E ele não vai se incomodar se lhe pedirmos algo que está no seu coração, no seu propósito, que é a sua vontade. Eu vou ler esse de Atos 2,39. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, gentios, o mundo gentílico, isso é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Aqui derruba, queridos, todo e qualquer entendimento, ao meu ver, né, de que essa promessa foi restrita àqueles primeiros irmãos, aos primeiros discípulos. João Batista tinha uma promessa, os apóstolos tinham uma promessa, nós temos uma promessa. A promessa dada a João Batista se cumpriu. A promessa dada aos apóstolos se cumpriu. Será que a promessa dada a nós não se cumprirá? Claro que sim, pois todas as promessas do Senhor encontram nele o sim. Aleluia! O Senhor quer um povo cheio do seu poder, um povo intrépido. E o que é intrepidez? O que é intrepidez, irmãos? Não ter vergonha, ser sem vergonha é. Intrepidez, queridos, é romper com o medo. Alguém aqui se enquadra nisso? Se não se enquadra, vai se enquadrar. É rasgar o medo e atravessá-lo. É romper com a timidez. Certa vez eu contei aqui para os irmãos que estávamos ali no transbordo, estávamos eu e o irmãozinho, aí sentamos num banco para abordar, né, uma pessoa, aí eu disse assim para ele, agora é tu. Aí ele disse assim, eu sou tímido. Ele disse assim, eu também. Eu sou tímido. E queridos, por mais que você possa dizer que você não é tímido, o elemento timidez aqui é algo que está sendo destacado. Mas eu falei anteriormente que nós não conhecemos ninguém. Até uns mais próximos, nós temos algumas informações e essas informações nos dão um
conceito a respeito de quem é a pessoa. Ontem em casa eu comecei a mandar uma mensagem para um colega de trabalho que está enfrentando uma dificuldade. E esses dias ele abriu o coração dele comigo. E lá no ambiente de trabalho, queridos, eu não tive liberdade nem ousadia suficiente para abordá-lo. Embora seja uma pessoa que eu já venho comunicando fé, o evangelho, as boas novas, ele é desviado do evangelho. Mas ontem eu usei esse aparelhinho aqui, mandei uma mensagem para ele, que gostaria de ter um tempo com ele. Sugeri até ir lá com o Pedrão, porque ele mora lá próximo a Pedrão. E aí ele colocou que nesse momento ele não gostaria de receber. Aí ele disse assim, não, tranquilo. O que me cabe como discípulo é, dentro daquilo que eu conheço de informação, atuar. Dentro daquilo que eu não conheço, atuar. Não, queridos. Não se trata de eu conhecer, de eu não conhecer. Se trata de um Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só esse tem poder para fazer isso, irmãos. Não é a nossa capacidade de oratória, não é a nossa desenvoltura em falar. Quando foram batizados com o Espírito Santo, alguns eram tímidos, medrosos, mas rasgaram medo e alguns passaram a gritar as grandezas de Deus. O que aconteceu depois que receberam o Espírito Santo? Vejamos os relatos em Atos. Eu vou falar aqui rapidamente. Passaram a ser testemunhas do Senhor por onde andavam. Ser testemunha, e João falou aqui, no ônibus, no trabalho, onde estudamos, onde temos uma incidência maior ou não. Pode ser uma oportunidade de alguém que passou ali como um raio que você talvez não veja mais. Proclamaram o Evangelho, é a segunda. Estevão estava cheio do Espírito Santo e Estevão proclamou o Evangelho. Tem gente que bota o nome de filho, né? Tony e Raquel botou o nome do filho ali, Estevão. Nome bonito. Mas qual é o testemunho de Estevão, irmãos? Qual foi o testemunho de Estevão, irmãos? Estevão, cheio de fé e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Filipe, cheio do Espírito Santo, proclamou o Evangelho. Isso está em Atos 8, 4 e 5. Lê aí, por favor, Henrique. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Irmãos, o que aconteceu quando esses homens receberam o dom do Espírito Santo e foram cheios do Espírito Santo? Aqui está colocando a proclamação do Evangelho em Atos 4, de 8 a 12. Está falando de Estevão, figuras muito conhecidas nossas, Filipe, Paulo, cheio do Espírito Santo, pregou o Evangelho. Isso está em Atos 9, 17 a 20. Como é possível identificar se estamos ou não cheios do Espírito Santo? O que está cheio do Espírito Santo não consegue contê-lo, transborda. Ele veio para testificar do Senhor. Todo aquele que está cheio do Espírito Santo testifica, e todos o que testifica fica mais cheio ainda. Se renova, irmãos. Há uma renovação. Nós iremos continuar o que o Senhor e os apóstolos começaram. Nós iremos testemunhar, nós iremos frutificar, nós daremos muito fruto para a glória do Senhor. Isso se dá, irmãos, quando somos cheios do Espírito Santo. Nós iremos cheios de poder, iremos com o mesmo poder que estava em Cristo e seus apóstolos, pois o mesmo Espírito foi derramado sobre nós. Onde estiver o Espírito Santo, vidas serão transformadas.
Vejamos o que há em comum nos textos a seguir. Irmãos, às vezes eu me questiono por mim mesmo, a começar em mim. Senhor, por quê? Senhor, transforma. Muda, Jesus. Muda, Jesus. A expectativa, a motivação. Me ajuda, Senhor. Ajuda a tua igreja, Senhor. Porque, queridos, estamos diante de uma geração que não vai ser por palavra, como disse Paulo, de convencimento. Não vai ser por palavras. Eu ouvi uma ministração na quinta-feira, em um ambiente que eu estava, o irmão falando sobre o filho pródigo. Ele fez uma explanação lá, colocou a questão da mesa, falou de uma forma assim com muita graça. Eu creio que a maioria que estava ali foi para ouvi-lo cantar, então eu pensei assim, esse irmão foi falar para quem está aqui, mas que está afastado. Eu até acho que está, mas está afastado. Ele fez um apelo, em meio à quantidade de pessoas, a turma, eu acho que ficou meio assim, receosa de levantar a mão e se pronunciar, se colocar diante da situação, da quantidade de pessoas, embora ele falou que o filho pródigo ele não considerou no retorno como vergonha, mas sim no retorno como oportunidade de resgate. Mas, queridos, quando o Espírito Santo ele faz, através de nós, ele rompe com todo o sofisma, com todo o engano, com toda a cadeia, com toda a corrente, com todo o laço que o diabo aprisiona. Ele rompe, queridos. E leia aí rapidamente, Henrique, que o tempo está voando, Atos 9:31, Atos 11:24. Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha a paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Atos 11:24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Aleluia. Eu vou parar até aqui, porque o assunto é relevante. E não seria interessante a gente ter pressa para concluí-lo. A gente já tem feito algumas vezes isso por uma necessidade realmente de fazer uma coisa com qualidade. Temos os encontros a cada 21 dias, mas eu aconselho aos discipuladores, aos irmãos de forma geral, que tratem disso na junta, irmãos. Tem um desejo de Deus de que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Eu me lembro de uma experiência, quando eu criei no Dono do Espírito Santo. Eu estava lendo Atos dos Apóstolos em minha casa, eu era solteiro, menino. Eu digo que eu era menino. Pelo menos no entendimento, eu era. Que eu lendo Atos, eu achei esse texto ontem, ele está aqui em algum lugar, como disse Orlando, né? Não pode fugir. Está em Atos que quando Paulo vai arguir aqueles irmãos
E que batismo eles foram batizados? Aqui, achei. Atos 19, 1 e 2. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Aí quando eu li esse texto, eu estava no meu quarto, eu saí do quarto apavorado e fui para minha mãe, que fazia parte da mesma congregação que eu, e disse: Mãinha, eu li um negócio aqui que eu quero ler para a senhora. E eu li esse texto aqui para ela, querendo mostrar para minha mãe que existia algo que Deus queria fazer na nossa vida e que nós não tínhamos ainda experimentado, que era o dom do Espírito Santo. Naquele momento, irmãos, eu estava muito feliz com essa revelação que Deus estava me dando, com esse entendimento que Deus estava me dando. Mas, queridos, eu não sabia que tinha esse fim de anunciar com intrepidez, com ousadia. Eu às vezes me surpreendo, porque quando eu falo de timidez, eu sei que nem todos aqui gostam de futebol. Um deles que eu vou fazer referência agora é Orlandinho. Ele não gosta, não entende nada. Eu não gosto nem de assistir jogo com ele, porque ele vai falar besteira. Então é melhor. Mas fato é, irmãos, eu quero saber aqui, porque pelos vídeos que eu vi, eu nunca vi nenhum tímido, né, Didio? Eu, às vezes, me encontro assistindo um jogo de futebol, fazendo esse tipo de movimento. É um negócio involuntário, sabe? Você acha que pode, né? O torcedor, ele acha que aquele ímpeto dele ali vai levar realmente. Não leva, não. Se fosse assim, ninguém ganhava jogo fora de casa. Mas, meus irmãos, Deus nos deu uma capacidade. E isso não podemos nos esquecer de que essa capacidade, irmãos, vai nos dar em momentos que não vamos estar juntos, porque quando um está com o outro, né, se respalda, né? Eu estou aqui com o Filipão, e Filipão vai esperar que eu fale alguma coisa, ou eu vou esperar que ele fale alguma coisa, e um vai animar o outro. Mas, queridos, esses rios de água viva, ele lhe acompanha. Onde você está? Com quem você está? É o rio de água viva. Não necessariamente você vai falar o catatal que você conhece. Jesus, sua vida é sua obra. Se Deus quiser, sim. Se Deus quiser, Ele vai te dar uma palavra para aquela pessoa específica. Mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você ainda não experimentou isso, irmãos, não sei quem é, não conheço, eu quero te animar a você buscar isso. Assim como eu animei aquelas 3 irmãs no final de um grupo caseiro, eu disse: vá para o seu quarto, busque ao Senhor, busque no Senhor. E aí, uma delas estava em um acampamento no início do ano, e na hora que o pessoal foi orar para aqueles que ainda não tinham recebido esse dom do Espírito Santo, ela se lembrou. Tia Dilson disse que era para falar aquela palavra que veio no coração. Ela começou a falar, não sei se foi ela Maia, eu não sei, eu não perguntei a ela ainda. Mas, queridos, depois que eu recebi o dom do Espírito Santo, eu fui buscar uma outra coisa: a diversidade de dons. Vocês têm uma consciência clara que, como existe um Deus que quer te dar
experiência com Ele, levar você a ser cheio do Espírito Santo, existe uma oposição das trevas para que isso não aconteça. Porque sabe que essa coisa é poderosa. E eu comecei a orar por diversidade de palavras e Deus começou a me dar um repertório. Eu comecei a usar esse repertório. E, meus irmãos, eu digo a vocês, quando eu sou tentado, quando eu sou provado, eu falo em línguas. Quando eu estou em alguma situação, queridos, e isso aprendi com Sérgio Avilés, em um testemunho que ele deu certa vez, eu procuro exercitar o dom de línguas. Quando eu estou intercedendo por alguém e que me falta aquilo que eu gostaria ou precisaria dizer que eu não sei, eu começo a falar em línguas. E existem outros dons. Eu falei de um dom evidente. Existe um dom de cura, queridos, que o Espírito Santo te leva a usar dom de cura. E o diabo não quer que ninguém experimente as grandezas de Deus. O diabo não queria que aquela turma lá em Jerusalém experimentasse as grandezas de Deus, irmãos. Queria privar aquele pessoal de experimentar as grandezas de Deus. Às vezes é na sua própria mente que o diabo trabalha. Certa vez eu estava em Salvador, não conhecia ainda essa parte da igreja também. Estava num ambiente com alguns irmãos que buscavam muito a Deus, que tinham um coração sincero. E estávamos eu, um irmão e a namorada dele. E aí aquela irmã estava com uma dor de cabeça e o irmão disse assim: peça a Deus para orar, porque quando ele ora... Irmãos, depois daquele dia eu nunca mais orei por ninguém para ser curado. Sabe por quê? Porque o diabo botou na minha mente. Tá vendo aí? Tá vendo aí? É você. Você é o cara de pau. Irmãos, não tem cara. Tem o Espírito Santo. Mas o diabo não quer que você exercite os dons. Como você tem exercitado os dons, queridos? De que maneira? Em que intensidade? Ou você já se acostumou? Eu não me acostumei a falar em alamaia, não. Alamaia, alamaia, alamaia. Eu não me acostumei no sentido de desprezar, de abdicar, de colocar de lado. Presente, irmãos, é para ser usado. Eu peguei essa camisa, virei para Marta e disse assim: eu já usei essa camisa? Eu acho que não. Presente é para ser usado, irmãos. É porque a gente tem preferência, né? Se desse aço, eu só vinha com a mesma camisa sempre. Mas, queridos, presente é para ser usado. O dom do Espírito Santo, os rios de água viva precisam fluir para que haja uma renovação, para que haja um enchimento, para que haja um transbordar, irmãos. Só para encerrar, eu vi ontem uma imagem em um lugar lá na Amazônia, no Amazonas, na Amazônia, que a água borbulha assim. Um dia eu quero ir num lugar daquele, se Deus permitir. Borbulha assim, e a água vai borbulhando e vai. Um lugar bonito, bem nativo. E eu fiquei assim, o dono da propriedade disse que aquilo já foi mais intenso, que agora não estava tão fluindo tanto quanto antes. Às vezes acontece isso conosco. Precisamos que a intensidade seja a mesma. Claro que quando eu tinha 17 anos, a minha intrepidez era outra. Eu ia para a porta de prostíbulo em Feira de Santana. Eu ia para a festa, uma festa que chamava aqui dos artistas, véspera de micareta. Eu, Alberto, pastor da Betânia e alguns outros, para dar de cara com homossexuais. Não está sendo gravado e se for também não me importa. E lá o cara diz assim: até aqui. O cara, quando desceu do carro, todo fantasiado, disse: até aqui. É, até aqui. Até aqui é todos quantos lugares Deus me enviar. Eu, queridos, não tenho aquela intrepidez de sair, véspera de micareta em Feira de Santana, para a frente desses ambientes. Mas, queridos,
Eu preciso ser um homem cheio do Espírito Santo. Eu preciso, irmãos. Eu tenho essa necessidade e quero compartilhar com vocês essa carga, essa palavra como uma carga. Busquemos ser cheios do Espírito Santo. Homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, velhos, que eu já estou me enquadrando nisso. Sejamos cheios do Espírito Santo, irmãos. Essa é a vontade do Pai. Amém? Ó Senhor, posto está diante de nós esse desafio, Jesus. Tão simples, tão contundente. Quer sermos, Senhor, ó Jesus, homens e mulheres que vão, Senhor, bater, dar de testa com as portas, contra as portas do inferno, Senhor. Para isso, Tu nos deu a arma mais poderosa que nesse mundo alguém já pôde experimentar, Senhor, e obter. Esse presente, essa dádiva, esse favor imerecido, Senhor. Ajuda-nos, Jesus. Ajuda-nos. Tira todo o sofisma e engano. Descortina, Senhor, para nós, Senhor. Ó Jesus, essa verdade de tal maneira, Senhor, que possamos ser intensos, atuantes, buscar, Senhor, diante do Senhor, diante das ofertas, diante de tudo aquilo, Senhor, que vem, Jesus, para concorrer, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Só Tu podes, Senhor, e Tu és poderoso, e nós cremos em Ti. Tu és galardoador de todos aqueles que Te buscam. E esse presente, Senhor, é para a Tua igreja, para todos quantos, Senhor, crerem, Senhor. Nos faz homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus.